No dia 15 de abril de 2008, uma família de 8 pessoas estava se preparando para dormir numa pequena cidade rural lá no interior da Índia. Nessa cidade, quase tudo era plantação, e quem morava lá era quem trabalhava com essas plantações. Então tinham as famílias mais pobres, que era a grande maioria, eram essas pessoas que faziam um trabalho braçal, de colher as frutas, os vegetais, de arar a terra. E tinham as famílias mais abastadas, que eram as donas dos terrenos. A família de 8 em questão era uma dessas mais abastadas. Eram 3 gerações morando sob o mesmo teto, como era bem comum de acontecer na Índia, tá? Tipo, até hoje isso rola de famílias inteiras viverem na mesma casa. Então, mesmo eles tendo mais dinheiro, eles moravam na mesma casa de 2 andares. E naquela noite, eles estavam se preparando para dormir como faziam sempre. Era de costume que a família sempre tomava um chazinho antes de dormir. Depois eles iam andando pelos cômodos distribuindo boa noite e iam para os seus respectivos quartos. Todas as luzes se desligaram e tudo ficou em silêncio na casa da família Ali. Até que uma coisa estranha aconteceu. Por volta das 2 horas da manhã, os vizinhos acordaram com gritos desesperados de uma mulher gritando "Socorro, socorro!" em plenos pulmões. Um por um, os vizinhos foram correndo para fora das suas casas, pensando que tinha entrado algum tipo de bandido na casa da família Ali. Esse definitivamente foi o primeiro pensamento. A residência dos Ali era cercada por um muro que era bem alto e o portão da frente estava trancado, então os vizinhos só conseguiam ver o que estava acontecendo nos andares mais em cima. E foi nesse momento que todos viram Shabnam Ali na varanda do primeiro andar, desesperada. Ela não parava de gritar que estava com medo e que, entre aspas, eles a matariam em seguida. Mas eles quem? Ela estava realmente em prantos, chorando, gritando muito. Os vizinhos estavam tentando acalmá-la, perguntando o que aconteceu, você tá bem? E ela só gritava, eles vão me matar. E as pessoas perguntavam, mas quem? E ela só respondia, eles vão me matar. Após alguns minutos, os vizinhos conseguiram convencer a Shabnam a descer até o primeiro andar e abrir a porta da frente para que eles pudessem entrar. Os vizinhos estavam prontos para confrontar esses tais bandidos. Será que a família Ali estava sendo feita de refém? Será que alguém tinha se machucado? Nada os preparou para o que veio a seguir. Dentro da casa, todos os outros 7 membros da família foram encontrados mortos em poças de sangue. A pessoa mais velha tinha 55 anos, que era o pai da família, um homem muito respeitado na comunidade, e a mais nova era um bebezinho de apenas 10 meses de idade, todos mortos. Os vizinhos fizeram várias perguntas. Como eram esses bandidos? Você reconhece eles? Porque assim, era uma cidade meio pequena. E uma pergunta em particular ficou na cabeça de todo mundo, mas ninguém teve coragem de realmente perguntar. Como que a Shabnam foi a única que saiu ilesa? Essa é a trágica história do massacre de Amroha. Olá, amizades, tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindo de volta ao Cafézinho Investigativo, canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho gelado. Mas antes de falar sobre o caso de hoje, uma salva de palmas para minha mãe. Yeah! Ela tinha um evento para ir e eu fui a stylist dela. E ó, vocês estão vendo algo familiar? Sim, essa blusa que ela tá usando é a minha wingsuit da Insider, que eu uso sempre. Nós duas dividimos armário e as peças que ela mais rouba sempre são da Insider. E eu não tô dizendo isso porque ela é patrocinadora dessa porção do vídeo, não, é verdade. Então ela ficou super feliz quando chegou mais esse tanto de roupas da Insider aqui em casa. O bom das peças da Insider é que elas são super versáteis e minimalistas, que elas combinam com qualquer ocasião e com todo mundo. Eu e a minha mãe definitivamente não temos o mesmo estilo, ela é um pouco mais clássica, madura, e o meu estilo é mais eclético, digamos assim, mas nós duas conseguimos usar as mesmas peças de formas completamente diferentes. Elas também são super confortáveis. Por exemplo, olhando essa wide leg no site, eu pensava que seria um tecido mais pesado, mais duro, tipo alfaiataria, só que é super macia. Melhor que eu posso sair de casa arrumada, mas sentir que eu tô usando roupas de ficar em casa. Outra fave minha foi a saia midi Kyoto, que eu já tinha na versão preta lisa, mas agora eu também tenho a versão colaboração Insider e WTNB, que é a marca da designer Ana Clara Watanabe. Eu já admirava o trabalho dela, então eu achei essa collab sensacional, porque
extra toque japonês na peça. Enfim, se você ainda tem dúvidas do que dar de presente para aquela sua pessoa querida, familiares, amigos, seu parceiro, eu vou deixar aqui meu cupom de 15% de desconto para usar no link que vai estar aqui na descrição. Investigativo 15. Repetindo, Investigativo 15. Além dessas peças que eu mostrei para você, a Insider também tem opções de roupas esportivas, roupas de baixo e também uma seção masculina. Agora eles estão com uma aba de presentes que é para facilitar a vida de vocês e também a possibilidade de você comprar um gift card. Eu sou aquela pessoa que prefere até ganhar um gift card, não vou mentir. É porque eu gosto de escolher minhas próprias coisas. Então eu acho que é uma ótima opção. Espero que vocês encontrem o presente perfeito mais cuidado. Eu preciso avisar que muito provavelmente sua mãe vai roubar suas peças e usá-las antes de você. Quando você menos esperar, o aviso tá dado. Obrigada, Insider, por patrocinar essa porção do vídeo de hoje. É graças aos nossos patrocinadores que a gente pode continuar criando o conteúdo que vocês querem assistir. Então, de volta ao caso. Ok, mas quem era a família Ali? Será que eles tinham algum tipo de inimigo que queria matá-los de uma forma tão brutal? Como eu disse antes, eram 8 pessoas morando na mesma casa. Aqui em cima nós temos os verdadeiros donos da casa, que são o pai e a mãe. Eu não vou dar nome pra todo mundo nessa história, porque eu acho que vai ficar complicado e eu sei que muitos de vocês só escutam os casos do cafezinho e às vezes não estão prestando atenção na tela, então pra ficar mais fácil pra vocês, eu vou chamar eles só de pai, mãe, irmão, filho e esposa, sabe? Esses dois tiveram 3 filhos, a Shabnam e 2 filhos homens de 35 e 22 anos de idade. O filho mais velho se casou, então a esposa e o filhinho de 10 meses deles também passaram a morar na casa. E por fim, a sobrinha de 14 anos do Zali também foi morar lá. Era muita gente sim, mas de acordo com amigos e familiares do Zali, eles todos se amavam muito. E os vizinhos sempre ouviam a família assim conversando, rindo, se divertindo, até da rua. Mas a família também se destacava ali na sua vizinhança por ter um nível de educação muito mais alto do que a média regional. O pai, por exemplo, era professor de arte numa faculdade local e era muito respeitado pela população. Tanto é que o pessoal chamava ele de mestre. Um morador da cidade disse que ele sempre dava bolsas de estudo para jovens que não tinham condições de estudar ou chegava até a dar aulas de graça. Tudo isso para dizer que ele era muito querido. Todos os filhos também tinham educação superior. Os 2 filhos homens se formaram em engenharia e a Shabnam tinha dupla graduação em geografia e inglês. A Shabnam, em particular, parecia ter puxado muitos aspectos do seu pai, como, por exemplo, ela também se tornou professora. O pai dela era professor de universidade, né? Mas ela era professora de criancinhas do ensino primário e parecia que ela gostava muito dessa profissão. Outra coisa que ela puxou do pai era o talento e a paixão por arte. Parece que desde sempre ela gostava de pintar telas, tanto é que várias das suas artes funcionavam como decoração da casa. E terceiro, e mais importante, ela também tinha puxado a generosidade do seu pai. Na universidade, a Shabnam tinha um amigo muito especial chamado Usman, e naquela época ele estava passando por muitas dificuldades psicológicas e financeiras. Num semestre específico, ele disse que as suas notas estavam tão baixas que ele pensou em desistir da faculdade. Só que a Shabnam, que era super amiga dele, sempre estava do lado dele, falou para ele não desistir. Ela chegou até a pagar uma mensalidade da universidade quando ele não tinha condições de pagar. Sempre que ele tirava notas baixas, a Shabnam ajudava o amigo a estudar, ela incentivava ele de todas as formas possíveis. Toda a família tinha essa reputação de serem ótimas pessoas, muito caridosas, mas então quem teria motivação para matá-las? Vamos agora para a noite do crime. A cena dentro do terreno do Zali era de absoluto horror. Assim que os vizinhos convenceram a Shabnam, que estava antes aos prantos gritando na varanda, a descer ali e abrir o portão principal, eles se depararam com o corpo do pai dela, com a garganta totalmente cortada ainda no quintal da casa, obviamente sem vida. Eu sinto que a primeira coisa que eu faria se eu me deparasse com uma cena dessas é sair de lá o mais rápido possível e ligar pra polícia, porque você não sabe se o bandido ainda tá dentro da casa. E também é importante preservar a cena do crime, porque às vezes quando as pessoas, sei lá, entram na casa e pisam no sangue, e quando a polícia chega lá pode achar que essa pegada é do bandido, mas não é, era do vizinho que tentou ajudar, entendeu? Essa é a minha linha de pensamento. Mas um dos vizinhos criou coragem e entrou dentro da casa.
casa, principalmente porque ele não sabia se os outros integrantes da família estavam em segurança ou não. Pode ser que alguém estava ferido, precisava de ajuda, o que também faz sentido. Infelizmente, não tinha mais o que fazer a esse ponto. Assim que ele entrou, logo no primeiro cômodo, ele viu uma mancha de sangue respingado na parede e o corpo de um dos filhos do casal, também com o pescoço cortado sob uma grande poça de sangue. No outro quarto, onde normalmente a Shabnam dormia, o vizinho encontrou os corpos da mãe e da prima de 14 anos dela. E finalmente, no terceiro quarto, o corpo de outro irmão, sua esposa e o bebezinho de apenas 10 meses de idade. O bebê foi o único que não teve a garganta cortada, mas ele também foi morto por estrangulamento. Agora o vizinho tinha certeza, toda a família Ali, tirando a Shabnam, tinha sido brutalmente assassinada. A Shabnam ainda estava chorando ali na rua aos prantos, então ele ligou para a polícia. Os policiais chegaram em alguns poucos minutos e a primeira coisa que eles fizeram foi interrogar a única pessoa que sabia o que realmente tinha acontecido naquela noite, a única testemunha do caso, que era a Shabnam. A Shabnam disse que foi uma noite normal, todo mundo disse boa noite, fez um chá e foi dormir, nada fora do comum. Como estava muito quente nessa noite, a Shabnam disse que ela decidiu dormir no terraço da casa. Eu sei, escutando isso parece muito estranho, porque a gente não tem esse costume, mas pelo que eu vi na internet, e se na internet é verdade, em vários lugares da Índia as pessoas têm esse costume de, em noites muito quentes, dormir em terraços, em varandas, tipo ao ar livre. Então as pessoas só arrastam tipo um colchão, um cobertor e um travesseiro e dormem por lá. Depois de um tempo, ela disse que começou a chover, então ela foi obrigada a descer para dormir no quarto. E foi aí que ela se deparou com o corpo dos seus familiares. Todos eles foram brutalmente assassinados enquanto ela estava dormindo no terraço da casa. Tá, e eu sei o que vocês devem estar pensando. Como? Quem e por quê? A polícia pensou a mesma coisa, mas a Shabnam tinha meio que uma explicação. Ela acreditava que os bandidos tinham entrado pulando o muro da casa, entraram pela varanda do primeiro andar e depois de matar todo mundo, saíram pela porta da frente. Ela nunca ofereceu uma explicação de o que esses bandidos realmente queriam, se eles tinham roubado alguma coisa de dentro da casa, mas enfim, ela realmente acreditava que era isso que tinha acontecido. E a vida dela foi a única a ser poupada porque ela dormiu no terraço naquela noite, então eles não sabiam que ela estava em casa. Se essa história parece estranha para vocês, bom, ela também era meio estranha para a polícia também. E agora vai toda a lista de inconsistências nessa história da Shabnam. 1. Sem sinal de invasão. A polícia não encontrou nenhuma escada ou objeto que pudesse ter sido utilizado pelos bandidos para escalar o muro, que era super alto. Além disso, nenhuma das portas e janelas pareciam ter sinal de arrombamento. A polícia também não encontrou nenhum colchão, nenhum travesseiro no terraço que pudesse indicar que a Shabnam realmente tinha dormido lá. E assim, não era como se ela tivesse tido tempo para guardar a roupa de cama certinho nos armários depois que ela reparou que a família tinha falecido. E por fim, a principal inconsistência e provavelmente a mais óbvia. Como que alguém mata 7 pessoas numa mesma casa e ninguém escuta nada? A primeira pessoa que foi atacada não gritaria? Ninguém escutou o som de objetos caindo ou coisas quebrando? Outra coisa curiosa é que numa análise preliminar não parecia que nenhuma das vítimas tinha revidado o ataque. O que eu quero dizer com isso? Normalmente nesses casos de assassinato, a vítima tem marcas de que ela tentou lutar contra o seu agressor para tentar sobreviver, né? Então às vezes elas botam os braços na frente do corpo e aí tem marcas de hematoma nos braços. Ou outras evidências de que uma briga aconteceu, tipo coisas quebradas na casa, mesas viradas, esse tipo de coisa. Nada disso foi encontrado na cena do crime. Era como se todas as 7 vítimas tivessem morrido instantaneamente. O investigador-chefe do caso também achou esse detalhe muito curioso, então ele pediu um exame toxicológico para descobrir se a família tinha sido drogada antes da morte. Ele tinha encontrado uma tira vazia de 10 comprimidos de sedativos dentro da casa, o que dava a pensar que isso poderia ter acontecido. E parece que a intuição deles estava certa.
Os médicos que conduziram a autópsia naquela tarde encontraram vestígios do tranquilizante diazepam nas vísceras de todos os corpos, exceto do bebê de 10 meses. A polícia acredita que o remédio tenha sido colocado naquele chá que a família inteira tomava antes de dormir, todo mundo menos o bebezinho. Isso explicaria por que nenhum deles lutou contra o assassino ou fez nenhum som. Provavelmente eles já estavam apagados a essa hora. Não preciso dizer que a única pessoa que tinha acesso ao chá era a Shabnam, né? Agora que a polícia já tinha motivos suficientes para considerar a Shabnam a principal suspeita do crime, eles entraram de cabeça na investigação. Eles encontraram uma muda de roupas dela toda ensanguentada dentro da casa. E não era a mesma roupa que ela estava usando quando foi vista gritando na varanda de casa às 2 horas da manhã. O histórico telefônico dela também foi todo vasculhado e os investigadores descobriram que ela fez 55 ligações para um mesmo número exatamente no dia do crime. Inclusive, ela ligou para esse número pouco tempo depois dos supostos assassinatos. Tipo, antes mesmo de ligar para a polícia. Mas para quem? Quem vocês ligariam antes de ligar para a polícia se você visse 7 integrantes da sua família mortos? A polícia conseguiu rastrear o número e ele pertencia a um homem chamado Salim. Os dois foram chamados para serem interrogados, mas algo muito inesperado aconteceu. A Shabnam ficou doente de tanta tristeza e ela teve que ser levada para o hospital para receber cuidados médicos antes de ser questionada. Ela fez uma bateria de exames e foi só assim que a cidade inteira descobriu que ela estava grávida. Pois é, então agora eu vou te contar exatamente o que aconteceu. A Shabnam e o Salim se conheceram porque eles moravam na mesma vila pequena, se apaixonaram e começaram a se relacionar, mas as famílias não aprovavam esse relacionamento, principalmente a família da Shabnam. Na época, a Shabnam tinha 22 anos de idade e ela tinha tido acesso à educação formal sua vida toda. Inclusive, os Ali eram considerados a família mais educada, entre aspas, de toda a cidade. Além disso, ela tinha boas condições financeiras. Por outro lado, o Salim vinha de uma família muito pobre e ele não tinha nem se formado no ensino fundamental e estava desempregado naquele momento. A família da Shabnam não queria que ela se relacionasse com uma pessoa que era de uma classe social tão diferente da deles. Mesmo assim, a Shabnam tinha toda a intenção de se casar com o Salim. Um dia, ela até o convidou para conhecer os seus pais, só que o pai dela ficou tão bravo que a espancou depois. Tudo indicava que eles não sabiam que ela já estava grávida do Salim. Então, diante dessa rejeição, o casal começou a bolar um plano para eles poderem ficar juntos para sempre. Um plano diabólico. E tudo começava com uma xícara de chá. No dia 14 de abril de 2008, a Shabnam colocou sedativos no chá noturno dos seus familiares, o sedativo que ela tinha comprado ilegalmente em uma feira de frutas. Assim que o remédio fez efeito, a Shabnam ligou para o Salim, que apareceu na casa dos Ali segurando um machado. De acordo com a confissão do próprio Salim para um amigo, ele foi cortando o pescoço de todos os integrantes da família, enquanto a Shabnam segurava todos pelos seus cabelos. Todos menos o bebê. Quem matou o bebê foi a própria Shabnam. Ele ficou chorando durante a noite toda e os dois ficaram com medo disso alertar os vizinhos. Então ela botou as mãos no pescoço do bebê e o estrangulou até a morte. Depois de tudo isso, Salim voltou para casa como se nada tivesse acontecido, enquanto a Shabnam trocava de roupa e se posicionava na varanda de casa. Daí às 2 horas da manhã ela começou a gritar por socorro para fingir que a casa tinha sido invadida por bandidos. A arma do crime, que foi o machado, e as roupas ensanguentadas do Salim foram encontradas na casa dele. Então, no dia 19 de abril, 5 dias depois dos assassinatos, a Shabnam e o Salim foram presos. E se antes disso tudo aconteceu, os dois aparentavam um casal totalmente apaixonado, que tinha todo o interesse de ficar juntos para sempre, tanto é que eles estavam dispostos a assassinar a família inteira da Shabnam para ficar juntos, depois, quando aconteceu o julgamento, eles não estavam mais tão unidos. Na verdade, um se voltou contra o outro durante o julgamento. A versão dos fatos da Shabnam era que o Salim tinha entrado na casa com um machado pelo telhado e matado todos os membros da sua família enquanto ela dormia. O Salim, por outro lado, disse que chegou à casa apenas a pedido da Shabnam, depois que ela tinha ligado, e quando ele chegou lá, ela confessou ter matado os outros. O tribunal considerou a dupla culpada de assassinar 7 pessoas e o sentenciou à morte por enforcamento.
Tá, mas e o bebê? E o filho deles? Porque a Shabnam tava grávida. Então, esse bebê nasceu na prisão alguns meses depois dela ter sido condenada. Até onde eu entendi, ele ficou morando com ela na prisão até os seus 6 anos de idade, que era a idade máxima que as crianças podiam ficar juntamente com as suas mães na cadeia, lá na Índia. Daí uma coisa muito inesperada aconteceu. Normalmente essas crianças vão para um orfanato ou para os familiares mais próximos da pessoa encarcerada, né? Só que no caso da Shabnam, eu acho que o menino realmente iria para um orfanato, porque a maior parte dos familiares tinha falecido e os familiares mais distantes não queriam ter nada a ver com a Shabnam. Mas apareceu alguém que estava disposto a cuidar dessa criança. Vocês lembram daquele amigo de faculdade da Shabnam que ela tinha ajudado financeiramente e emocionalmente? Então, foi ele. Ele falou para a imprensa: a Shabnam que você escuta falar, a mulher no corredor da morte, não é a Shabnam que eu conheço. Nós frequentamos a mesma faculdade, ela era 2 anos mais velha que eu. Nós pegávamos o mesmo ônibus de volta da faculdade, geralmente sentávamos um ao lado do outro e compartilhávamos piadas. Naquela época, ela me ajudava o tempo todo, assim como uma irmã mais velha faria. Perdemos o contato depois da minha formatura em 2005. Então, quando isso aconteceu, eu fiquei chocado. A partir de 2012, tentei 13 vezes encontrá-la na prisão e o meu pedido foi rejeitado todas as vezes. Finalmente vi anúncios em jornais indie sobre a criança sendo colocada para adoção. Eu disse à minha esposa que eu devo muito a Shabnam e eu preciso fazer isso por ela. Então nos inscrevemos e 7 meses atrás recebi uma ligação perguntando se eu queria conhecê-la. O que eu achei incrível, porque o menino realmente não tem nada a ver com o crime dos seus pais. Não é como se ele tivesse escolhido nascer no meio desse caos e tinha tudo para se tornar uma criança traumatizada, se sentindo abandonada, mas ainda bem que esse amigo da Shabnam conseguiu acolhê-lo. E até onde a gente sabe, ele tá crescendo com muito amor e carinho. Até o momento dessa gravação, a Shabnam ainda tá esperando no corredor da morte e provavelmente será a primeira mulher a ser enforcada na Índia independente. Faz 67 anos que uma mulher não recebe essa penalidade no país. Eu não consegui encontrar muitas atualizações, principalmente sobre o Salim. Ninguém fala do Salim nas notícias, mas pelo menos eu sei que a Shabnam ainda tá no corredor da morte. Hoje em dia, nenhum dos moradores daquela cidade dão o nome da filha de Shabnam. E a casa da família dos Ali permanece do mesmo jeito que foi deixada desde 2008, intacta, com as coisas de todos os seus ex-moradores ainda lá dentro. Como se todos os dias fossem dia 14 de abril, antes dessa tragédia acontecer. Esse foi o caso de hoje, eu deixo de recomendação alguns outros vídeos aqui no canal. E lembre-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados.